Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgondá. Esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog escrito www.lumilatracifar.com.br. Não deixe de consultar o blog para melhores conteúdos do que esses vídeos rápidos que eu faço. Bom, enfim, nesse vídeo, esse é um vídeo um pouco diferente. Eu vou fazer uma explicação gráfica usando um whiteboard, né? Usando uma placa. Para explicar para vocês o que é Odoo e Homo-Odoo, tá certo? Então, assim, é bem prático, é bem simples, só para já fixar, para vocês entenderem a diferença dos dois, como é que eles se formam, e alguma coisa relativa a significado e interpretações. Então, quem quiser entender isso, né, não sabe, fica aí, aguarda, se não, tem muito vídeo aí, não deixe de assistir, tá bom? Então, agora vai ter uma parte interativa com a whiteboard na tela, ok? Bom, estou aqui, telinha pequena, todo mundo deve estar vendo aí ó, a tela branca do quadro, né? Eu acho que não dá, não sei se dá para ver, dá para ver o mouse aqui, tá bom? Beleza, mas não vou escrever com o mouse não. Então, não, vamos falar aqui, somos Odoos. Então, vamos falar sobre o Odoo, né? Eu estou querendo dar uma explicação gráfica aqui, por quê? Porque o Odoo, vocês estão me vendo aqui, né? Odoo é gráfico, então a única forma de você mostrar Odoo é gráfico. Isso é só para mostrar para vocês que Odoos não são números, não tem nenhuma forma de você associar um Odoo a um número, e quando eu fizer o desenho vai ficar claro. Então, os Odoos são compostos de dois pedaços. Primeiro são os Odoo, minha letra não é a melhor possível, Meji, tá certo? É assim que se escreve em Urubá, Odoo Meji. E que são os primeiros 16, é composto por 16 Odoos, tá? E como é que eles são compostos? Os Odoos são compostos de marcas gráficas. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro que são 8 tracinhos, não, são 8 conjuntos de traços, né? Então, o primeiro Odoo Meji é o Odoo OB. É esse aqui, tá? Duas perninhas com 4. Então, assim, não, eu não vou fazer isso não. Vamos fazer o símbolo básico, tá certo? Perdão. Então, vamos falar primeiro que fica mais fácil para eu desenhar aqui os símbolos. Então, a primeira coisa é que, quais são os Odoos? Então, o primeiro Odoo é o Odoo OB. O OB, ele é composto de 4 tracinhos. É assim que se faz. O segundo, que é o OB. Tá certo? O segundo é o EQ, que são o combino aqui. Tá certo? O terceiro é Iori. Então tá aqui. Iori. Eu vou escrever aqui, né, porque tem muita gente que deve ter aprendido isso com cubano. O cubano não sabe falar espanhol, tá certo? Né? Muito menos falar alguma coisa, palavra em Urubá. O quarto, aí eu vou dar uma pausa aqui, né? Esse aqui é o quarto, é o Odi. Ok? Esse é o Odi. Tá. Esses 4 aqui correspondem aos 4 primeiros Odoos, são os principais dos principais. Se os 16 são os principais, esses aqui são os 4 principais. E eles basicamente representam todos até os demais, tá certo? Os demais 12 que tem aqui. Então, esses são os mais importantes. Tem muita coisa, tem muita liturgia que a gente faz só com os 4 primeiros, E você vê que eles se complementam, né? O OB fecha 2 aqui, se você juntar esses dois aqui, tem uma certa grafia, mas esses aqui invertem. Outra coisa é a inversão, se você fizer a inversão vertical, né? Se você dividir eles aqui no meio, né? Se você roda eles, tá certo? Eles são iguais, são idênticos, né? Eles não mudam. Isso aqui tá no livro daquela menina, aquele livro vermelho qual livro vermelho lá esqueci o nome da mulher. Joana. Judith Gleason, não é Joana, não, Judith Gleason. Então são os 4 primeiros, ok? Então, beleza, acabou. Aí daí vem os demais Odoos, tá certo? Então os demais Odoos são, na sequência que eu faço. Aqui nós temos Obará, que é isso aqui. Nós temos Ocaran, que é isso aqui. Nós depois temos Irosso. Esse aqui é o Aren. Ok? Olha, observe que esse aqui, olha, você já inverte, né? O Obará e o Ocaran são invertidos. Irosso e o Aren são invertidos, né? A mesma coisa acontece com o Ogundá. O pessoal ligado a europeus, né, fica fazendo umas... aqui é céu e terra. Inventaram uma parada aqui assim, né? Água, fogo, como é que é? Fogo, terra, água,
e ar, alguma coisa assim, separando do... Isso é tudo bobagem, o Yorubá não tem nada disso, tá? Isso aqui é tudo criatividade. Esse aqui são um grupo. Aí tem, e até aqui, ó, até aqui, segundo meus estudos, é o seguinte, esse aqui os odus do Aie, tá certo, né? Esse grupo. Aí vem o segundo grupo. O segundo grupo vem Ireté, depois vem Otuá, depois vem Oturupom, depois vem Icá, depois vem Oxé e depois vem Ofum, ok? Então aqui eles. Então esses aqui são os símbolos correspondentes aos odus, né? Eu não vou escrever aqui, vai ficar muito longo, vou ficar escrevendo os nomes aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa, vou escrever os nomes e aí você vai ter os nomes todos escritos, só um momento. Aqui, ó, então eu já fiz aqui, escrevi, ó, Obará, aqui Obará tem, tá, tem, ó, não, ao contrário, perdão aqui, eu tenho que reforçar isso aqui que não ficou aparecendo. Obará, então temos Obará, Ocarã, Irossum, Owori, Ogundal, Ossá, tá certo? São esses caras aqui. Aí depois deles vem esse aqui, o Ireté, Otuá, Oturopom, e agora eu vou continuar escrevendo. Então aqui lá, os últimos três, Icá, Oxé, Ofum. Então com isso completa todos. Então esses são os signos dos odus. Esta aqui é a sequência de Ifé, tá certo, né? Sequência de Ifé. Essa é a sequência de Ifé. Existe uma outra sequência de Oió. Essa sequência é diferente, eu não uso essa sequência de Oió, temos problemas. Pergunta pro Balnei por que a gente não usa, né? Eu não uso, não sei se ele usa, mas eu não uso. Agora, quem usa a sequência de Oió são os cubanos que usam a sequência de Oió, tá? Não sei como é que os nigerianos usam lá, os caras. Então, mas essa sequência de Lei e Fé, que é a sequência que eu uso dos odus. Bom, então isso aqui são os odus. Olha, acabou. Se alguém está vendo algum número aqui, não tem. Então, como eu falei de sequência, isso aqui, os 4 primeiros são os principais odus, depois vão até os 16. Então temos que numerar de 1 a 16. Depende, né? Porque na minha sequência é esse aqui. Se fosse a sequência de Oió, já troca aqui, né? O Irossum, esses dois aqui vêm para cá, esse aqui vem para cá, esses dois aqui, ó, o Turopom e Icá vem para cá, esses daqui vem para cá. Então esses caras trocam de sequência, inclusive trocam aqui na ordem, né? O Icá vem antes do Turopom, o Irossuari fica igual, mas aqui é o Tuá e Ireté é igual. Então sim, é diferente. Então você vai falar com números, sim, baseado no que, né, cara? São duas sequências diferentes. Então não existe associação de nenhum número aqui, ok? Beleza. Então agora eu vou apagar isso aqui. Nós vamos falar agora sobre os Odu Meiji. Bom, o que é o Meiji, né? O Meiji está aqui, eu e minhas letras, né? Meiji, o que é? O Meiji, basicamente, gente, consiste de você chegar e dobrar, como eu disse, é quando você dobra. Meiji, na realidade, Meiji é uma palavra formada por duas partes, né? Edi, que é, aqui não, na realidade não tem o acento é diferente aqui, tá? Eu agora já fiz, deixa. Edi, é o 2, tá certo? Aqui é 2, aqui é 2. E você bota o M na frente, como você tá ordinal. Então, você só pode usar o M na frente, né? O M com Edi aqui, você só pode combinar essa letra com essa parte aqui quando tem um substantivo antes. Então é Odu Meiji, tá certo, né? Esse aqui, o acento original dele não é aqui, o Edi não é aqui não, se não me engano é para cá, porque quando você junta com o M, o acento troca de posição, tá? Então, o do Meiji é isso aqui. Então, significa assim, por quê? Porque aqui tem, esse aqui se referencia a esse substantivo aqui. Então, o do Meiji. Então, aí eu posso botar aqui, podia ser o Keiji, que seria a mesma coisa. Aqui é ordenal, seria segundo. Isso aqui é 2, esse aqui é segundo. Tá certo, né? Então, Odu Meiji. Mas o Meiji, né, que são 2 odus. Na verdade, então é isso aqui, ó. Odu Meiji, 2 odus, mas são 2 odus iguais. 2 odus iguais. Então, o que são os Odu Meiji? Então, Obe Meiji, vou falar dos 4 primeiros que é o que interessa. Ó, Obe Meiji é isso aqui, ó. 1, 4, são 2 odus iguais, são 2 pernas. Odu sempre são 2 pernas, né? Lembra que eu falei isso uma vez. Então, Oeku Meiji, eu faço a primeira perna e depois eu faço a segunda perna. Ok? Ou segunda parte do Odu. E Orimeiji, eu faço a primeira parte e depois eu faço a segunda parte. Tá certo? Meiji. E Odimeiji, tá? E o Odu sempre se lê, né? Sempre é da direita para a esquerda.
É daqui para cá, nunca daqui para lá, tá certo, né? Então, o que são os mejos? São isso aqui. Aí, o que acontece com os mejos? Se repete daqui para frente, né? Aí eu vou ter, de novo, o barameje. Vou ter o carameje. E vai por assim diante. Então, os mejos são isso. É a duplicação das duas peças. Dois ficam iguais. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 16 signos meiji. Tá certo? Que são a combinação desses caras aqui. Beleza. Bom, então isso encerra com a primeira conversa. Então, a primeira conversa que eu falei com vocês foi, olha só, a primeira parte da conversa. Esse aqui são os odus. Odus é o símbolo sozinho. Odu. Tá certo, né? Odu, meiji são dois símbolos, porque a palavra meiji implica que meiji, então sim, são dois signos para cá. E a próxima coisa que a gente tem são os famosos omodo. E o que são os omodo, né? Omodo é esse aqui, ó. Omon, odu. O que é omon? Aqui fala-se omon, na verdade a gente fala assim. Omon, vocês têm omon. Aqui são dois acentos, né? Não tem em português isso, né? Mas é o on, é como se fosse isso aqui, tá? Por quê? Porque esse aqui é acento, ó, mas só quando você tem essa combinação de vogal, consoante M aqui, isso aqui vira on. Tem umas regras complicadas. O mundo, o que é o mundo? Isso aqui, gente, é igual a tradução é odu, filho. O que é um Odu filho? Muito bem, agora vamos explicar o que é Odu filho. Odu filho é um Odu que combina... uma cor que dá para aparecer, vou continuar com essa aqui ainda. Odu filho, assim, tem duas partes. Odu filho é o seguinte, né? Vamos de novo botar os 4 primeiros, que é o que importa, tá certo, né? Vamos lá, o que importa. Representa todo mundo, né? Na minha lógica aqui. Então, o Odu filho é a combinação dos Odus entre eles mesmos, tá certo? A combinação deles 2 a 2. Então, significa o seguinte, filhos do Odu OB, né? Quais seriam os filhos do Odu OB? Ah, muito bem. Os filhos do Odu OB seriam o primeiro filho dele seria não, ele com ele mesmo é o mesmo, então não conta. Então, o primeiro filho dele seria OB Oeku. Ok? Ah, não, Pedro. Caraca, tô aqui, eu fazendo merda aqui. Puta que pariu. Acabei de falar que eu vou fazer merda. Vamos lá, gente. Essa cor não ficou boa. Vou voltar pro vermelho. Então, OB Oeku. OB Oeku. Aqui, esse é o filho dele. Segundo filho, OB Iori. Terceiro filho, OB Di. Terceiro filho, OB Obará. Quarto filho, OB Ocará. Tá certo? Próximo filho, e aí vai por diante aqui. Daqui até o último filho, que é quem? OB Fum. Ok? Então, eu vou formar aqui esses signos aqui. E o que vai acontecer logo a seguir? O Eku, a mesma coisa. Então, só que aqui, em vez de OB, vai ter aqui, né? Aqui, aí não tem mais... Aqui vai ser o Eku OB. Então, vai ser o Eku. E aqui eu apago aqui, ó. Esse lado daqui. Vou acelerar aqui, ó. Então, o Eku OB, pula lá. Aí vai ter aqui... O Eku Iori. O Eku Di, o Eku Bará, tá? E assim por diante. Então, assim, a combinação, né, sabendo que Odu Odu tem duas partes, né? Ou seja, sabendo que o Odu tem duas partes, ou seja, é a parte 1 e a parte, perdão, aqui é a parte 2. Caraca, gente, eu mesmo desorganização. Vamos lá, sabendo que aqui é a parte 2 e aqui é a parte 1, tá certo? Então, assim, a combinação dos Odus na parte 1 com a parte 2, combinando todos eles 2 a 2, vão formar 16 vezes 16 Odus, que são 256 Odus, tá certo? É a combinação total. E aí, a gente tem
sendo que desses 256, 16 são Meiji, então sobram 240 Homo-Odu. Ok? Então essa é a divisão. Eu tenho 16, desses 16 eu tenho 4 principais com mais 12, que são os demais, e eu tenho os 240 no total de 256 Odus, tá certo? Então isso forma os Odus. Então o Odu feito é isso. Existe um outro conceito interessante que eu vou falar aqui agora, né? Que vocês podem ver quando vocês consultarem algumas obras aí, que chama-se que é o apolar. Apolar de Odu. Isso é o seguinte, é um troço bem chatinho de entender. É o seguinte, o que a pessoa faz? Ele começa a fazer, qual é o apolar do Odu OB? É um agrupamento. O apolar do Odu OB, assim, é OB, Oeku. Só um momento. Aí depois vem o Oeku, OB. Aí depois vem o OB, Iori. Aí depois vem o Iori, OB. E assim por diante. Então ele vai mapeando todos os Odus aqui. E aí, isso faz com que... aí vai gastando as combinações. Então, o apolar do OB é grandão. Quando chega no apolar do Oeku, ele vai... Por exemplo, no apolar do Oeku já não vai mais aparecer essa combinação aqui, porque já foi usada. Então, o apolar do Oeku vai começar em Oeku Iori. O apolar do Oeku vai começar em Oeku Iori. Tá? Mas quando... né? Aí, quando chegar no apolar do Iori, ele vai começar no Iori Odi. E quando chegar no apolar do Odi, ele vai começar no Odi Obará. Porque já foi lá presente. Então o que acontece é o seguinte, aí o apolar do OB é grande, o apolar do Oeku menor. Quando chega lá no último apolar, lá no apolar do Ofun, ele tem, sei lá, 2 Odus, tá certo? Acabou lá. Então não tem mais nada. Então essa é uma forma de organizar os Odus, né? E o que faz isso? Por que eu estou falando isso? Porque existem duas formas de você estudar o Odu. Tem gente que diz que você deve estudar primeiro os Meiji, tá certo? Sempre o pessoal diz, ó, começa pelos Meiji, porque isso aqui vai gastar anos e anos para estudar os Meiji. E os Homo-Odus são menos relevantes. E aí depois diz o seguinte, não, depois como é que você estuda? Não, você estuda primeiro os OB, depois você estuda os Oeku, você vai pegando todos os Homo-Odu baseado na sequência normal que você faz. Isso é uma forma de fazer. Tem uma outra forma de fazer isso, que não é assim, que estuda pelos apolar. Eles dizem que tem sentido, e é verdade, tem um sentido. Por quê? Porque o OB, o Oeku e o Oku-OB, eles têm mais ou menos significados opostos. Então, quando você estuda um, é interessante você já estudar o outro, que você já aprende, né? E Kalgundá, o Gundaiká é exatamente o oposto de Kalgundá, né? Em vários aspectos, né? O outro se inova, também não é só assim, é só inverter. Não é. Tem que estudar mesmo para entender o que está ali em cada um deles ali. Mas, então, eles acham que esse é um formato mais interessante. Você começa a estudar os Odus pela sequência normal e já pega o inverso dele. Então, o estudo através do apolar é um estudo mais recomendado. Eu tenho vários livros, tenho uns 2 ou 3 livros bons que são por apolar e não por Odu. Eu tenho livros que estão assim, os Odus na sequência de Homo-Odu na sequência normal, tá certo? E tem outros que tem o apolar, sendo que, por incrível que pareça, está sendo muito mais comum eu ver na forma de apolar. Esse aqui é sempre mais completo. Tem um outro aqui que é uma sequência maluca, que eu não consegui entender ainda como é que o cara botou aquilo lá, mas só tem um cara lá. O livro é até bom, né? Que tem as histórias. Por que a gente precisa de livros, né? Porque você precisa dos versos, e os versos estão em livro. Então, os apolar são assim. Então recomendo. Então, significaria que você passaria muito tempo estudando OB, aí menos. Então, seu estudo aceleraria, né? Você estaria estudando assim um tempinho, você termina logo, tá certo, né? Então era isso que eu queria explicar, só para vocês entenderem os Homo-Odu. Perdão, os Odus e Homo-Odu. Mais uma coisa final. Então, assim, como a gente fala de números, né? Números. Olha só, a primeira coisa para vocês entenderem de números são arábicos. Você não tem nenhuma relação com os Yorubá, nenhuma relação. E os Odus são símbolos gráficos, tá certo, né? Então, basicamente, eu estou fazendo um signo, tá certo, né? E a associação de números não tem como. Você, bota eles em sequência e vai numerando. Olha só, beleza, só que existem várias formas de você botar eles em sequência. Tudo bem que existe uma sequência, uma hierarquia natural, mas, como eu falei, no mínimo você tem lá os formatos de Fé e de Oiota. E alguém poderia ter um terceiro aqui. Eu acho que pode até ter um outro terceiro formato. Nem lembro se tem um terceiro formato ali.
como é que ficaria a sequência? Ficaria totalmente diferente, né? E depois as hierarquias mudariam, a forma do Zomodo. Então, essa associação de você botar aqui o Zodu enfileirado e você botar aqui embaixo os números enfileirados e você fazer uma associação de número com Du, isto, gente, olha só, isto não existe, tá certo? Então não tem nenhuma relação desses caras. Caraca, foi aqui. Não tem nenhuma relação desses caras um com o outro, tá certo? Beleza? Então era isso que eu queria explicar, só para vocês entenderem a configuração do Zodu. Então, quando vocês... Bom, gente, eu só fazer um encerramento. Eu acabei gravando, eu quis fazer um corte no vídeo anterior, porque eu acabei gravando mais coisas que eu não queria. Então eu fiz um corte mais rápido lá. Então, só para encerrar, era isso que eu queria mostrar, para vocês entenderem como funciona a formação dos Zodus, quando vocês verem o ciclo, como é que ele é composto, como é que faz a variação. Eu não queria passar disso e não passarei. Essa informação é pública, tá? Essa informação tem em qualquer lugar. Quem quiser ver essas informações que eu passei assim, com muito detalhe, com muitas explicações boas, aquele livro que eu indiquei do Mestre Talman, do Ifá, Orixá do Destino, né? É muito bom, é muito bom. Eu vou pegar aqui o livro para vocês verem a capa. Que é esse aqui, né? Ifá, Orixá do Destino, tá bom? Tá vendo? Esse livro aqui é difícil de encontrar, né? Só encontra em sebo, caro. Isso aqui é complicado. Eu sei que é complicado, mas, cara, se virem. Foi esse livro que eu comecei. Primeiro que eu vi o Odu, como é que explica, como faz, como é que tira, como é que faz a leitura do negócio. Cara, para quem quer começar, eu recomendo. Eu comecei por esse, eu recomendo ainda começar com esse. Não confundir esse livro com esse daqui, O Senhor do Destino. Esse livro aqui é um lixo, tá? Eu não gosto dele, esse aqui livro é bom. Beleza? Então aqui tem muita informação para você. Então essa informação que eu estou passando aqui, antes que vai ficar falando coisa, olha só, isso é tudo público. Está publicado, livros e livros e livros explicando isso aqui. Isso aqui explica detalhadamente como você faz leitura, como é que você interpreta. Tem o livro dos cubanos também, do Chanilly, ele explica tudo em detalhes. Então são informações públicas, tá bom? Beleza? Espero que tenha sido útil, né, mais uma gotinha de informações para vocês nesse oceano de conhecimento. Todo o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para saber quando os vídeos novos são lançados.